Bom, em continuação então, no estudo de hoje, nós iremos estudar agora como Deus salva uma pessoa e não quem ele salva, porque nos estudos anteriores nós já vimos quem ele salva, né? Quem ele salva? Somente pecadores, porque só existem pecadores, ok? Foi o que nós estudamos em Lucas, né? 3 passagens da Bíblia, né? O fariseu e o publicano. Nós vimos que Deus salvou o publicano e não o fariseu. Vimos uma outra passagem também em Lucas, capítulo 7, a mulher pecadora e o fariseu, chamado Simão. Nós vimos que Deus não salvou Simão, o fariseu, né, o religioso, a pessoa certinha, e sim a pecadora. E vimos também em Lucas 15, né, que Deus salva, né, o filho mais moço, o filho pródigo, e não o filho mais velho, né, porque ele se achava melhor, diferente, distinto. Ou seja, a gente estudou, né, algumas passagens da Bíblia mostrando quem Deus salva primeiramente. E como eu já disse, quem Deus salva? Pecadores, porque todos nós, na verdade, somos pecadores. O problema do homem é que a grande maioria, né, a maioria dos seres humanos não entendem isso, né? A gente tem uma mania horrorosa de fazer, né, se comparar com outras pessoas. A gente vê as outras pessoas lá fora e se compara, né? E às vezes a gente se acha melhor ou diferente, distintas das demais pessoas porque não fazemos isso ou aquilo outro, né? E não é assim, né, que nós temos visto. Baseado em Romanos capítulo 5, versículo 12, lá diz o seguinte, que porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Como eu já disse, há um abismo, né, uma separação entre nós, seres humanos, e a pessoa de Deus. E esse abismo se chama pecado. O pecado é que nos separou de Deus. É o pecado que faz de nós ímpios, né? Pecadores, destituídos da glória estamos por causa do pecado. Ou seja, existe uma separação entre nós e a pessoa de Deus, certo? Então a primeira coisa que precisamos entender e reconhecer é que todo mundo é pecador diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender de fato como Deus salva. E é o que nós vamos aprender e estudar a partir de agora. Acompanhem comigo aí na tela do computador, né? Está aberto aí em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. O que diz lá? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus aqui está dando uma ordem clara, direta, àquele casal que nós já temos falado, né? Adão e Eva. Deus tratou com eles, né? Deu uma ordem para eles, ou seja, vocês podem comer de toda a fruta, menos, né, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tá uma ordem direta, clara, e infelizmente, né, a gente lendo, né, a passagem ali em Gênesis, né, as primeiras páginas da Bíblia, nós vamos ver que o homem, né, ele desobedeceu a Deus. Vou abrir aqui, né, na tela do computador, acompanhe comigo. Bom, Gênesis capítulo 3, versículo 6, lá diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Eu costumo dizer que este versículo aqui é a raiz, né, de todos os maus. Aqui começa o meu problema, aqui começa o problema de todo mundo. Nós, seres humanos, nós decidimos ir contra, né, a vontade de Deus. Deus colocou, ou deu, né, melhor dizendo, deu uma ordem àquele casal e eles desobedeceram uma ordem direta e clara que Deus havia dado. O homem optou por desobedecer a Deus e vendo, né, a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos, né, um versículo que nós acabamos de ler aqui, vimos que Eva tomou a decisão de ir contra Deus, deu a fruta, né, ao marido, ele também comeu.
e ambos se tornaram mortos espiritualmente falando. No versículo 7 de Gênesis diz: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vocês lembram que em estudos anteriores eu mencionei que eu ia falar deste versículo aqui novamente? Pois bem, hoje eu vou comentar mais um pouco, né, sobre esse versículo. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma tentativa daquele casal para resolver o problema do pecado para com Deus. Então, eles cozeram, ou seja, eles pegaram folhas de figueira e tentaram tampar a nudez. Mas folha de figueira com o sol, o que vai acontecer com aquela folha? Ela vai murchar. Ou de repente eles estão com fome, vai pegar uma fruta, comer alguma coisa, esbarra aquela folha de figueira numa árvore, o que vai acontecer? Vai rasgar facilmente, né? Eles não conseguiram resolver o problema do pecado para com Deus. Então, eles ficaram incomodados. Mas eu vejo aqui neste versículo uma tentativa humana para resolver o problema. E eles falharam completamente. Nos dias atuais, nos dias de hoje, o homem tem agido de igual forma. Ele também tem tentado, né, resolver o problema do pecado com suas próprias forças, com o seu próprio, vamos dizer assim, entendimento. A maioria das pessoas, eu creio que 95% ou mais, o que eles pensam? Eu preciso de ir na igreja, eu preciso dar o dízimo na igreja, eu preciso jejuar, eu preciso cortar o cabelo, remover a tatuagem, né? Começar a frequentar, né, algum grupo religioso, enfim. As pessoas pensam, têm a ideia que fazendo isso, né, ou praticando tais coisas, irão resolver o problema do pecado para com Deus. Estão vivendo totalmente enganadas. Essa que é a verdade, isso não resolve o problema. Isso é com certeza folha de figueira, não resolve. Porta estreita, caminho estreito, né? Como Deus salva é outra coisa muito diferente de ser um religioso ou se tornar um religioso para um dia estar na presença de Deus. Isso não resolve. Ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa que paga as contas em dia, que é uma pessoa que é um bom pai ou um bom filho, um cidadão de bem, né? Ótimo, né? Mas isso não é porta estreita. Isso não vai resolver o teu problema. Isso é folha de figueira. São tentativas humanas para resolver o problema. Deus, quando o homem se tornou pecador aqui, Deus tirou a vida do homem. E é somente Ele que pode ou tem condições de devolver a nossa vida, ou dar vida a nós, vida e vida eterna. Ou seja, ser salvo, justificado por Deus, é Ele que vai resolver o problema. É Ele que vai restaurar nós de novo. Como que nós sabemos disso? Versículo 21, eu mencionei também em estudos anteriores. Eu disse que comentaria um pouco mais também sobre esse versículo, né? Então vamos lá, deixa eu abaixar aqui na tela do computador um pouco. Versículo 21. Acompanhe comigo aí na tela do computador, versículo 21 de Gênesis 3, lá diz o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então eu vejo Deus aqui resolvendo então o problema da nudez de Adão e Eva de uma forma eficiente. Mas notem o que ocorre aqui no versículo 21. Para Deus conseguir pele, né, de couro, né, roupas de couro, fez o Senhor Deus vestimentas de peles, né, para Adão e sua mulher e os vestiu. Pele, couro de animal. Como que a gente consegue, né, couro de um animal? Ou seja, um animal que não tinha nada a ver com o problema do homem, do pecado de Adão e Eva. Ele teve que ser morto para resolver o problema do homem, da nudez do homem, ok? Ou seja, um animal inocente foi morto para resolver o nosso problema. Deus está estabelecendo aqui, então, um princípio. Que princípio que seria esse aqui? O princípio da substituição. Então, hoje nós vamos ver como Deus salva uma pessoa. Como que Ele salva? Através de substituição.
alguém vai ter que pagar a dívida, alguém vai ter que ser morto. Eu vou explicar isso de forma mais detalhada em estudos futuros. Mas vamos pensar, a primeiro momento, o seguinte: alguém inocente, um animal, no caso aqui, né, do versículo 21 de Gênesis 3, um animal inocente que não tinha nada a ver com o problema do homem, ele morreu. Ele deu a vida dele, houve ali derramamento de sangue para dar vida ou para resolver o problema do homem. Temos aqui um princípio estabelecido por Deus, o princípio da substituição. Alguém vai ter que pagar a dívida. Esses animais que eram mortos aqui no Antigo Testamento, eles estão apontando para quem? Para o futuro. Lembra de outro versículo que eu mencionei também? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou subir aqui um pouquinho. Aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus está fazendo aqui uma promessa, né? O que diz lá? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é uma promessa de Deus. Deus está conversando aqui com a antiga serpente, ou seja, com Satanás. E ele está dizendo para o nosso inimigo as seguintes palavras: Satanás, fique você sabendo que da descendência da mulher vai nascer alguém, né? Que vai resolver o problema do homem. Vai nascer da descendência da mulher alguém que vai pagar a dívida do homem. Será de quem é que nós estamos falando aqui? Com toda certeza, quem é que nasceu de uma virgem, né? Que foi até a cruz e pagou, resolveu o nosso problema de uma vez por todas. Estamos falando aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esta promessa, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós estamos falando aqui com toda certeza do Cordeiro de Deus, do Messias, do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E é Ele que vai de fato ser então o quê? O nosso substituto, ou seja, alguém vai ter que pagar a dívida. Você que está me assistindo, né? Existe alguém que pagou a tua dívida, existe alguém que vai se tornar o seu substituto, mas para isso você precisa se apropriar da salvação. Não é porque existe um substituto, não é porque o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz que todos estão salvos, que todos estão indo ao céu. Não é bem assim que funciona. E a gente vai entender isso de uma forma bem detalhada em estudos futuros. Mas pense o seguinte: Deus salva através de substituição. Ou eu pago a dívida, ou alguém pode pagar por mim, ou pagou por mim, né? Se eu creio, se eu deposito fé. Ou seja, Jesus Cristo ele morreu por nós para nos dar vida. E esses animais, voltando aqui para os animais, né, que eram mortos, lá no Antigo Testamento, era uma figura do que aconteceria anos mais tarde. Vou abrir outra passagem da Bíblia, agora em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou abrir na tela aí do computador, vocês acompanham comigo. Então, Gênesis capítulo 4, versículo 1, lá diz o seguinte: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, o versículo 1 e o versículo 2 aqui, nós vemos que Adão e Eva, eles tiveram filhos, né? O primeiro filho aqui mencionado na palavra do Senhor está dizendo que nasceu primeiramente quem? Caim. E depois de Caim, né, ela teve, né, outros filhos. E qual foi o filho agora mencionado aqui na palavra? Abel. Então, temos aqui dois homens, Caim e Abel. Ok? Cada um deles tinha profissões, né? Isso está baseado no versículo 2. Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era o quê? Lavrador, ou seja, ele cultivava a terra. Plantava lá talvez verduras, né? Cenouras, legumes, enfim. Ele tinha uma profissão, tanto um como o outro. Versículo 3. Aconteceu que nos fins de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então nós temos aqui dois jovens, duas pessoas, né, dois homens que ofereceram, né, ofertas ao Senhor. Nós vemos que Caim, ele trouxe do fruto da terra, né, talvez lá legumes, verduras, cenouras, frutas, e ofereceu, né, ou seja, ele foi tratar o pecado dele para com Deus através dessa cesta que ele montou. Então, agora Abel, o que fala o texto? Que ele trouxe, né, das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, ou seja, ele pegou lá uma ovelha, né, um cordeiro, ele imolou este animal. Houve ali o que? Derramamento de sangue. Um animal foi sacrificado e ele ofereceu esta oferta para Deus, ou seja, duas ofertas a Deus de forma distinta. Eu estou dizendo, né, por meio deste vídeo, como Deus salva. Eu estou dizendo que Deus salva através de substituição, ok? Alguém vai pagar a dívida, ou nós pagamos, ou o substituto. Vamos pensar aqui, o cordeiro, este animal está sendo morto, que ele está dando a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ou seja, está tendo um substituto, alguém está morrendo em nosso lugar. É isso. Deus estabelece aqui então um princípio, como eu já disse. Deus, ele se agradou da oferta de quem? De Abel, ao passo que de Caim não se agradou. Por que Deus se agrada da oferta de um, ao passo que da oferta do outro ele não se agrada? Algumas pessoas dizem que ele não se agradou da oferta de Caim porque ele pegou frutas podres, legumes podres, né? Montou lá uma cesta de qualquer maneira e ofereceu isso para Deus. Por isso que Deus não se agradou. Será isso verdade? Não é verdade. Algumas pessoas entendem, falam, pensam, né? Supõem que ele não se agradou por causa disso. Mas será que é isso mesmo? Não é. E por que não é? Frutas, legumes, a batata, cenouras, isso possui sangue? Há envolvimento de sangue nesta oferta que Caim apresentou a Deus? Qual é a resposta? Não há sangue. E na oferta, aliás, a oferta de Caim, né? E na oferta de Abel, né? Será que há ali derramamento de sangue? Um animal foi morto, ele imolou aquele animal. Houve ali derramamento de sangue. O Senhor fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, para sermos salvos, para termos vida e vida em abundância para com Deus, paz para com Deus, salvação precisa haver o quê? Derramamento de sangue. O Senhor Jesus Cristo, falando dele, né? Ele derramou sim sangue de alto a baixo, para que nós, pecadores, pudéssemos ter vida e vida eterna junto com Deus, na presença de Deus. Deus não se agradou da oferta de Caim, não é porque ele apresentou uma cesta de qualquer maneira. Eu vejo aqui o que? Um homem arrogante, um homem querendo ser salvo à maneira dele e não à maneira de Deus. Ele está dizendo com aquela oferta que ele é melhor, que ele é diferente, que ele é distinto, ou seja, ele está apresentando uma maneira diferente ao qual Deus já tem estabelecido. É isso que ele está dizendo por meio de sua oferta. Vocês lembram do estudo anterior, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, o publicano e o fariseu? Lembra do fariseu como que ele apresenta a oração dele a Deus? Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ou seja, ele está dizendo para Deus que ele é melhor, ele é diferente, né, distinto, e que não praticava, né, tais coisas. Não era roubador, não era injusto, não era adúltero. Ele jejuava, ele dava dízimo, né? Então aí temos aí uma pessoa, gente boa, né, aos olhos humanos. Mas como Deus vê ele? Será que ele era de fato diferente, distinto, melhor? Qual é a resposta? Não é. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3 que não há justo, nenhum sequer.
Todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. E Caim, quando ele apresenta essa oferta para Deus, ele está dizendo que ele é melhor, diferente, distinto de quem? Do irmão e das demais pessoas. Vemos aqui um homem arrogante, um homem presunçoso, né? Um homem que está dizendo que é melhor, diferente. Agora, Abel, né? O que Deus viu com a oferta de Abel? Ele viu um homem quebrantado, um homem arrependido, um homem que sabe quem ele é diante de Deus, ou seja, ele é um pecador, ele é um transgressor da lei, ele está apresentando ou dizendo isso por meio de sua oferta. Ele se aproximou de Deus, a maneira de Deus, né? Deus é que define como é que nós iremos ser salvos, como é que iremos um dia estar na presença de Deus. Deus, ele é Deus, entenderam isso? É ele que dita as regras, é ele que define, é ele que estabelece, não somos nós, nunca foi nós que estabelece uma coisa ou outra, é ele, por meio de sua palavra, que tem determinado como é que serão as coisas. E ele está dizendo que para sermos salvos, para termos vida, para resolvermos o nosso problema do pecado para com ele, é através de substituição. Como Deus salva uma pessoa? Alguém vai pagar o preço. Você que está me assistindo, ou você vai pagar o preço no lago de fogo, sofrimento eterno, separação eterna da presença de Deus, certo? A dívida vai ser exigida por Deus. Ou você vai pagar, ou se você não quiser pagar, se você não quiser passar por tão grande sofrimento, saiba você, através do estudo de hoje, que existe um substituto. Existe alguém que pagou a tua dívida. Existe alguém que estabeleceu uma maneira, uma forma para que você e eu e todos nós pudéssemos ser salvos. E como é? Através do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo. Através dele é que teremos vida e vida em abundância, vida eterna, paz para com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, certo? Então, como é que Deus salva? Através de substituição. Estamos falando aqui do Senhor Jesus. E esses animais, mais uma vez, que eram mortos aqui no Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 21, né? Fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Um animal inocente, que não tinha nada a ver com o problema do pecado do homem, né? Foi morto, ou seja, ele pagou com a vida dele para que aquele casal, Adão e Eva, pudesse ter vida. Caim, Abel, aqui mesma coisa, para eles ter o problema resolvido, o que vai resolver o problema deles? Esses animais, né, apontava para o futuro, está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Já já a gente vai estudar sobre a instituição da Páscoa, que está lá em Êxodo, né? Capítulo 12, vai ficar mais ainda claro, né, o que eu estou dizendo aqui. Mas como é que Deus salvou, perdoou, no caso aqui, Abel? Através daquele animal que foi morto, sacrificado, e ele está apontando para o futuro. Abel está confiando na promessa que Deus fez a nós, seres humanos, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, né? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Senhor Jesus. Abel está olhando para o futuro e pensando e confiando nessa promessa. Vai nascer alguém que será o meu substituto. Ele está falando, dizendo isso a Deus por meio de sua oferta. Então, por que Deus se agradou de Abel ao passo que de Caim não? Porque Abel foi um homem presunçoso, um homem arrogante. Caim, ele foi o primeiro fariseu, vamos dizer assim, da história da raça humana. O primeiro. Ele tentou ser salvo, justificado à maneira dele, não à maneira de Deus.
E aí eu não vou ler, né, mas se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que ele ficou irado, ele matou o irmão, Abel foi morto, né, ele também se tornou aqui o primeiro assassino, né, ele tirou a vida do irmão. Nós vamos ver que Deus ele vai conversar, né, vai dar mais uma oportunidade para Caim. E nós vamos ver, né, lá no versículo 16 de Gênesis capítulo 4, isso. Gênesis 16, aqui ele... Aliás, Gênesis capítulo 4, versículo 16, lá diz o seguinte: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nós vamos ver que Caim, mesmo depois de se aproximar de Deus à maneira dele, depois de Deus ter conversado com ele, qual foi a decisão final de Caim? Ele decidiu excluir Deus de sua vida. Ele não quis resolver o problema do pecado para com o Senhor. Ele não se arrependeu. Ele ficou de forma arrogante, coração duro, né, diante de Deus. Não se quebrantou, não se humilhou. E por isso, este homem, infelizmente, né, depois a gente lê a Bíblia, a gente não vê mais nada, né, mais nenhum relato de arrependimento de Caim. Tudo indica que ele está onde hoje? No inferno, separado de Deus, eternamente. Por quê? Porque Deus foi ruim para com ele? Porque Deus agiu de forma dura, severa para com ele? Qual a resposta? Não. Deus é um Deus de amor. Deus, ele é misericordioso. Ele tem estendido a mão a toda a raça humana. Ele fala, né? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Deus, ele chama, convida o ser humano para fazer parte de seu reino. Ele convida o ser humano, né, para entrar pela porta estreita. O que o ser humano tem feito? Rejeitado tão grande salvação. O que aconteceu com Caim é que ele retirou-se, né, da presença de Deus. E você que está me assistindo, será que talvez você não está agindo de igual forma, né, retirando a presença de Deus de sua vida? Cuidado com isso. É Deus que estabelece a maneira ao qual nós devemos ser salvos. Para isso, precisamos demonstrar arrependimento e crer unicamente, exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é, de fato, o nosso substituto. Então, como Deus salva uma pessoa? Através de seu substituto, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro, né, de Deus, Jesus Cristo, é através dele. Então, como que Adão e Eva foi salvo? Através de substituição, né? Deus estabelece aqui um princípio e eles creram, né? Eles confiaram na promessa de Deus. Eles sabiam, né, no íntimo, em seus corações, que Deus futuramente iria dar, né, ou entregar o seu único filho para que nós pudéssemos ter vida. Então, antigamente, né, animais eram mortos. Aqui no Antigo Testamento, animais eram mortos, oferecidos a Deus. E esses animais estavam apontando para onde? Para o futuro. Eles se tornaram, vamos dizer assim, o substituto do homem. Toda vez que um animal era morto, né, toda vez que um homem ou uma mulher se aproximava de Deus desta maneira, a maneira de Deus, ou seja, através de substituição, um animal sendo morto, Deus via ali um homem quebrantado, né? Confiando na promessa de Deus para ser salvo. Então, como Deus salva uma pessoa? Através de substituição. Como que Adão e Eva foram salvos? Né? Confiaram na promessa de Deus. Como que Abel foi salvo? Ele se aproximou de Deus à maneira de Deus. É assim que Deus salva. Mais uma vez, vocês lembram da folhinha do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro estudo? Eu fiz uma pergunta para vocês. O que nós precisamos fazer ou realizar aqui na Terra para um dia estar na presença de Deus? Será que eu preciso ir na igreja, ser batizado, praticar boas obras? Eu não sei o que você tem anotado na tua folhinha. Mas quando você anota alguma coisa, o que você está fazendo para com Deus? Você está apresentando aqui coisas, obras. Você está se aproximando de Deus à tua maneira e não à maneira de Deus. Muito importante você entender isso, você que está me ouvindo, né, por essa série de vídeos. Nada que você faça por si só vai resolver o teu problema. E sim, Deus é que vai resolver o problema do pecado teu, meu e de todos nós. É Ele que resolve, é Ele que dá a vida. Não é nós
através dos nossos esforços, né? As nossas justiças, né? São como trapos de imundícia para com Deus. Isaías capítulo 64. Deus é que tira a vida de nós, e Ele tirou, e é Ele que vai estabelecer de volta. Como que Deus salva? Temos aqui então um princípio, né? O princípio da substituição. Alguém vai pagar a dívida. Ou você paga, ou o Senhor Jesus Cristo paga. Como é que isso funciona? Se você não se arrepender e crer, você vai pagar a dívida. Agora, a boa notícia é, quando nos arrependemos e cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, temos os nossos pecados cancelados, passados, presentes e futuros. Dívida anulada, cancelada na cruz. É assim que Deus salva. Entenderam? Então é isso. Bons estudos e até o próximo.